Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões. Olhe para mim. Eu estava lendo isso e eu estava pensando no seguinte: deixa eu contar a história para você toda, para você lembrar e você vai entender o que Deus quer falar. Fizeram uma lei com inveja de Daniel, porque sabiam que Daniel nunca ia parar de orar. Engraçado, né? Tem gente que é livre para orar, pode orar a qualquer hora, ninguém proíbe, não tem nenhuma proibição, e mesmo assim a pessoa não ora. Às vezes passa o dia inteiro sem orar. Mas aqueles homens sabiam que Daniel não ia parar de orar, porque aquilo, a oração fazia parte do corpo de Daniel. Então eles criaram uma lei dizendo o seguinte: que durante um determinado tempo, dê um copo de água, licença, por favor. Diante de um determinado tempo, ninguém ia poder orar ou fazer petição a qualquer Deus, a não ser o rei. E o rei assinou essa lei. E aí Daniel continuou orando, de janela aberta. Eu conheço muita gente que ia até orar, mas ia fechar a janela para ninguém ver. Você sabe que tem gente que faz coisas na igreja mas faz escondido para ninguém ver. E aí viram Daniel orando, denunciaram, e Daniel foi levado à cova dos leões. Mas qual é a palavra para mim, para você? O rei amava Daniel. Quem era o rei naquela? O rei era considerado por todos um Deus. Ninguém podia mais naquele tempo do que o rei. A palavra do rei era a palavra de Deus para eles. O rei amava Daniel, mas não pôde fazer nada por ele com todo o poder que tinha. Tem situações que você vai ter muita gente que te ama, mas que não vai poder fazer nada por você. Só quem? Jesus. Só Deus. Tem gente que vai poder te ajudar a se livrar da situação, mas não vai fazer isso, porque não quer. Porque te ajudar não é uma prioridade para a pessoa. E tem gente que vai querer te ajudar de todas as maneiras, mas que não vai poder fazer nada para te ajudar. Quem ajudou Daniel? Deus. Quem ajudou Daniel? Deus. Você pode falar que foi Deus, mas se a gente dissesse que foi Deus, a gente podia dizer assim: você acha que tem algum ser humano que Deus não quer ajudar? Não. Você acha que tem algum crente que Deus não quer ajudar? Não. Deus quer ajudar a todo mundo, mas tem uma hora. Vamos ler o próximo versículo para ver o que Daniel disse. Vamos. Então
porque foi achado em mim o quê? Inocência diante dele, também quanto o rei Aleluia. não tenho cometido delito algum. Olha para mim. Sabe o que livrou Daniel? A Foi a oração. vida e a comunhão que ele tinha com quem? Com Deus. Deus. Deus não livrou Daniel porque teve pena dele. Deus não livrou Daniel porque teve compaixão dele. Deus livrou Daniel porque Daniel tinha comunhão com Deus, tinha vida com Deus, porque ele era inocente. Se Daniel, ele disse, olha o que ele disse. Ele disse, porque eu era inocente diante do Senhor, e eu não fiz nada de mal para o rei. Nenhum delito. Ele era inocente diante de Deus. Quer dizer o quê? Que ele tinha uma vida na obediência na palavra de quem? De Deus. De Deus. Se Daniel não fosse inocente, ele teria morrido, mesmo sendo de Deus. Verdade. Mesmo se ele tivesse uma mágoa no coração, se ele tivesse um ressentimento no coração, ele teria morrido. Quem salvou Daniel não foi Deus, porque a vontade de Deus é salvar a todos. Claro que foi Deus. Você está entendendo? Sim. Mas Deus só livrou porque ele era inocente, porque ele tinha vida com Deus. Porque ele não estava em pecado, porque ele não tinha feito nada que tinha desagradado a Deus, porque ele fazia a vontade de quem? Do Senhor. De Deus. Então, saiba disso, você que está aqui me ouvindo. Você, às vezes, vai ficar em situações que mesmo quem quer te ajudar não vai poder te ajudar. Que outras pessoas que até podem fazer o esforço e te ajudar, é porque a gente está vivendo, pessoal. Isso faz parte. Lembra que eu li aqui outro dia, que nos últimos tempos os homens se tornariam amantes de si De ti mesmos. mesmo. Hoje, esse dia eu estava vendo um vídeo, plena semana das mães. Uma mãe com a sacola e dando entrevista, falando assim, meu filho e minha nora me botaram para fora de casa. Misericórdia. Uma senhora idosa, e eu não tenho onde ficar, por isso que eu estou aqui no meio da rua. Então, os homens, ninguém se preocupa com ninguém. Não adianta você falar para alguém, ah, fulano, isso, aqui, não adianta, porque a pessoa, o ser humano está assim, só olhando Para si próprio. para si próprio. Até o amor de mãe para filho está Se esfriando. se acabando. O filho não está nem aí. Esses dias eu estava conversando com a Nadia, estava falando assim para ela. Estava falando assim para a Nadia, a gente tem um filho que a gente sabe que ama a gente. Amém. O que o meu filho puder fazer comigo, por mim, ele vai fazer. Mas se tiver um barco, eu e Caleb, e ele só puder salvar um, você acha que ele vai salvar quem? Então, chega uma hora que as coisas vão deixando de ser prioridade. Então, tem uma hora que você só pode contar com quem? Com Deus. E para você contar com Deus, você tem que ser o quê? Inocente. Suas filhas te amam. Amém. Mas vamos dizer que elas têm um filho, tem que salvar a senhora ou filha. A senhora acha que elas vão salvar quem? Você que é mãe, com o sentimento que você tem pelos seus filhos. Oxe, Nadir, chega aí. Se tiver eu e Jonathan, se
você puder salvar só um, você salva quem? Sabe que ela vai salvar o filho. Ela vai salvar o filho, ela falou isso para fugir, ó, fechou a porta. Eu não aguento mais. Então tem uma hora, pessoal, você vê o rei amava Daniel. Ele foi na cova triste. E ele triste falou assim: Daniel, será que o Deus que você crê conseguiu te salvar? Mas Daniel disse: eu estou aqui. E sabe por que eu estou aqui, rei? Porque eu sou inocente. Porque Deus não achou culpa em mim. Amém, Jesus. E eu pergunto para você que está aqui me ouvindo agora, olha para mim. Quando Deus olha para você agora, Deus está olhando para você agora. Será que Deus também está achando em você inocência? Ou será que tem coisas que você tem feito que você sabe que desagrada a Deus, você sabe que é errado diante de Deus, mesmo assim você insiste? Pessoal, todos nós, eu, você, agora mesmo a gente está numa luta aí que eu só tenho a mão de Deus, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Mas quando você não é inocente aqui, ó, então você não sente Deus do teu lado. Daniel foi para a cova dos leões em paz. Sabe por quê? Porque a inocência que ele tinha dava a ele uma certeza: Deus está comigo. E quando Deus está com a gente, pessoal, a gente tem paz, tem tranquilidade. Quando você sabe que eu enfrento o inferno, mas eu tenho um medo de médico que você nem imagina. Se eu pudesse, eu vivia a minha vida inteira sem ir médico. Quando eu fui fazer a cirurgia no braço, eu fugi dessa cirurgia o quanto eu pude. Teve uma hora que eu tive que fazer. Rapaz, quando eu estava indo para a sala para operar o braço, me deu uma paz dentro de mim. Uma tranquilidade tão grande que eu estava lá me operando e os médicos conversando. Olha a conversa dos médicos. Vou almoçar onde hoje? Eu não sei se vai dar tempo de eu ir para casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles pensando que eu estava dormindo. Eu, ó. Me sedaram, mas eu continuei acordado, tranquilo, sem nenhuma paz. E eu pensava assim, que eu sou assim, ó. Quando eu entro na sala de um médico, minha pressão sobe. Bom, e minha pressão na mesa de cirurgia ficou tranquila, nem subiu. Quando você sabe que Deus está com você. Aleluia. Então, mesmo nos momentos difíceis, às vezes, a pessoa, sabe por que a pessoa se desespera, murmura, reclama, murmura e tal? É porque a pessoa não sente a presença de Deus com ela. Lembra quando a gente era criança? Quando a gente era criança, quando a gente estava com a nossa mãe ou com o nosso pai, vê que a criancinha toda ela fala assim: vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. Eu me lembro, um dia lá na ilha, eu fui para uma festa de lago lá na ilha que a minha mãe levou a gente. Eu devia ter uns 6 anos, 5, e eu me perdi da minha mãe. Aí eu cheguei, deitei no colo de uma senhora e achando que era minha mãe. Aí ela começou a alisar minha cabeça, eu deitado no colo dela.
Perdeu uma criança? Qualquer coisa ela chorava. Eu chorava de um lado e ela do outro. E quando eu abracei ela, eu me senti seguro. Quando a gente é criança e a gente está com o nosso pai, a nossa mãe, pode vir o que for. A gente não tem medo de nada. Que a gente agarra na barra da saia, como diz o antigo, e a gente não tem medo de nada. Assim é quando você está apegado a quem? A Deus. Não ouvi. A Deus. Apegado a quem, gente? Ao Senhor A Jesus. Deus. Você segura ali. Daniel, ele não foi. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus. Oh, Deus, eu estou fazendo a tua vontade. Não deixa eu morrer, não, Deus. Isso é injustiça, Deus. Ele foi tranquilo. Tranquilo e calmo. Porque espiritualmente ele sentiu quem segurando a mão dele. Deus. Senhor Jesus. Ele pensou assim: Espírito Santo. se eu morrer, é porque chegou a minha hora e vai ser melhor do que estar aqui nessa terra. Amém. Porque eu vou para Deus. Eu creio. Se eu viver, e se Deus quiser, Ele vai me livrar. Minha vida não está na mão do rei. Sua vida não está na mão do juiz, não está na mão do advogado. Sua vida não está na mão do médico, não está na mão do pastor. Sua vida está nas mãos De Deus. de Deus. E tem hora que você vai olhar, você vai recorrer a um, vai recorrer a outro e ninguém vai poder fazer nada. Alguns até vão poder fazer, mas não vão fazer. O egoísmo, pensar apenas em si. Mas, se você for inocente, saiba que Deus vai prover tudo. Saiba que Deus vai mudar tudo. Saiba que a pior coisa que pode acontecer com você é morrer. E a morte para quem é de Cristo é vida. Porque você vai para Cristo e se as pessoas que morreram com Cristo pudessem voltar aqui, lembra daquele rico da parábola? O rico queria voltar para avisar para a família: não, faz a vontade de Deus para você não vir para esse lugar que eu vim. Quem está lá na glória, se a minha mãe pudesse voltar, porque eu tenho certeza que ela está com Cristo agora, Aleluia. ela ia voltar e dizer assim, para aqueles da família que ainda estão meio lá, meio cá, ia dizer assim: meus filhos, pega a vida no caminho de Deus, não solta mais não, porque não tem outro caminho além desse. Amém, gente? Amém. Vocês entenderam? Sim. Isso, essa palavra é muito boa na hora de ouvir. Mas a gente tem que lembrar dela nos momentos Difícil. difíceis. Se você estudar toda a Bíblia, você vai ver que todos os homens de Deus tiveram momentos Difícil. em que eles não puderam contar com ninguém, só com Deus. E a gente também é assim. Enquanto a gente estiver no mundo, vai ser assim. Mas uma coisa eu digo para você: o nosso Deus não falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Fique de pé, por favor. Feche